Olá, meus amigos, estamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de terça-feira. A minha convidada é uma super profissional do Grupo Bandeirantes da Rádio Band News FM aqui do Rio. Eu vou chamar aqui a Agatha Meirelles. Deixa eu colocar a foto dela aqui. Nossa convidada da noite, Super Agatha, né? Vai compartilhar um pouquinho das suas histórias com jornalismo. Dá um show, né, na apresentação, né, da ancoragem aí do Jornal da Band, ou melhor, do Band News FM, no rádio. Enfim, participa bastante durante toda a programação da Band, seja no rádio, na TV. Ela dá um show. Bem, muita gente chegando. Amanda Ribeiro está aqui com a gente também. Bem, para quem está no YouTube, por favor, dê seu like, seu joinha, interaja com a gente, seja inscrito no canal Thiago Comunicador, lá no YouTube. Bem, temos aqui até a mãe da Agatha, olha só. Família em peso. Parei de compartilhar a foto, agora eu vou convidar a convidada da noite. Vamos lá. E a música. Para. Vamos lá. Vamos fazer o convite. Grande Agatha. Agatha Meirelles. Enviei. É só aceitar agora. Opa, como vai? Oi, Thiago, tudo bem? Bom, estava aqui fazendo os aquecimentos aqui, né, as apresentações, né, estendendo o tapete para a convidada da noite, que é você. E meus parabéns pelo seu trabalho, hein? Obrigada, obrigada. Eu escutei uma partezinha e o super profissional fica por sua conta. Mas a gente tenta, a gente trabalha. Sim, né? Mas eu tenho que aqui enaltecer o trabalho de você, né? Seu trabalho é impecável. E você faz isso com muito amor, a gente vê isso. Eu gosto muito de trabalhar com jornalismo e costumo dizer que eu sou muito sortuda por conseguir trabalhar na minha área. Enfim, a gente sai da escola já tendo que saber o que fazer e aí acertar de cara é bem difícil. E ainda bem eu acertei e hoje eu sou muito feliz trabalhando com jornalismo. Bom, é uma loteria infinita. Mas aí, para começar, eu quero que relembrar um pouquinho justamente com você a sua trajetória. Como tudo começou? Jornalismo, então, foi sempre uma meta de vida? Não, pelo contrário, eu queria ser professora de português. Olha. Eu não queria fazer, nunca tinha passado pela minha cabeça jornalismo. E aí sempre gostei muito de português, sempre fui muito boa em português. Adorava analisar frase, adorava corrigir vírgula, acento, essas coisas todas. E aí sentei com os meus pais, acho que no primeiro ano do ensino médio, falei: mãe, vou ser professora de português. Só que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era professora de português. E aí a minha mãe falou: você não vai ser professora de português, eu vi o que minha mãe passou, o professor é muito desvalorizado, você não vai seguir outra profissão. Caí no jornalismo, que é tão desvalorizado quanto, mas enfim, aí Verdade. depois que minha mãe falou: você não vai ser professora, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí comecei a ver algumas palestras de outras profissões. Eu lembro de ter visto na PUC uma palestra de publicidade. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu não sou nada criativa, não tem como eu fazer publicidade, porque na minha cabeça só tinha a parte criativa na época. Aí, vi uma palestra de jornalismo, só que na época eu não assistia jornal todo dia, eu não lia jornal todo dia, eu só achei que poderia dar certo. E comecei a acompanhar alguns profissionais, conversei com uma galera da área. Falei: bom, eu acho que pode ser. E aí eu lembro que assim que eu comecei, eu estudei na PUC, né? Eu lembro que no primeiro período, tipo, primeira semana de aula, tinha o elevador que a gente pegava para ir para as salas, e no canto tinha uma área fechada, assim, tinham colocado um cercadinho, como se fosse uma defesa civil interditando alguma coisa. Aí eu: o Uhum. que é aquilo? Primeira semana de aula, eu falei: o que é aquilo? Aí eu fui até lá para ver o que é. E aí embaixo estava escrito: se você foi curioso o suficiente para andar até aqui, você vai ser um bom jornalista. Aí Olha. eu falei: talvez eu esteja no caminho certo, porque eu sou muito curiosa, muito. Tiago, eu não consigo ver um papel fechado em cima da mesa que eu quero saber o que é. Meus pais ficam loucos comigo. Mas enfim, foi assim que eu decidi que seria jornalismo. O jornalismo foi meio que eliminatório. Eu não sempre tive o sonho de apresentar o Jornal Nacional, não foi. Eu queria ser professora, não me deixaram, mas ainda bem que não me deixaram.
Bom, temos aqui a Amanda Ribeiro com a gente. Abraço, super profissional da Ah, Tupi. um beijo! Um abraço Ela é gigante. Está sempre aqui por aqui acompanhando a live. Então, foi a curiosidade que levou você até o caminho que você está aí hoje, né? Exatamente. Eu sou, assim, eu costumo dizer que eu não sou fofoqueira, eu sou curiosa. E aí eu profissionalizei isso. Eu ganho dinheiro com isso. Eu pergunto, porque as minhas amigas sempre falam que quando eu vou conhecer alguém novo, minha melhor amiga chegou com um namorado. E aí ela vai sentar do meu lado pra gente conversar e conhecer o cara. Eu faço uma verdadeira entrevista, só que sem perceber. A gente vai batendo papo, quando eu vou ver, eu já descobri que o cara tem um filho, separado há tanto tempo. Já sei a história de vida toda que a pessoa geralmente não sabia, mas é tão natural e flui tão bem. A minha mãe até tá falando na live, é fofoqueira assim. Mas é isso, é que eu sou muito curiosa, então eu acabo usando isso a meu favor, porque fica por causa do jornalismo, né? Bom, para suavizar, podemos dizer informante social. Que é melhor, Tá né? vendo? É um papel necessário. Mas aí nem tudo é sorrisos, né? Houve alguma dificuldade no início da sua trajetória? O que você pôde aprender também com as dificuldades? Bom, então, no início, eu acho que quando a gente entra na faculdade, o nosso grande medo é... Primeiro, a gente tem medo de não conseguir entrar na faculdade. Aí, depois que a gente entra na faculdade, eu estava até falando isso com as estagiárias lá da rádio. Depois que você entra, o seu medo é, cara, eu preciso de um estágio, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Depois do estágio, você fica na neurose de ser contratada. E aí, eu lembro que no início, quando eu entrei e eu falava para as pessoas que eu estava cursando jornalismo, todo mundo me falava a mesma coisa. Nossa, mas o mercado está tão saturado, o mercado está tão cheio, tem tanto jornalista desempregado. E eu acho que esse foi o meu principal... Não sei se chega a ser obstáculo, mas isso ecoava na minha cabeça e me trazia ansiedade. Porque eu ficava, eu não vou conseguir arrumar um estágio, eu não vai acontecer, a minha carreira não vai acontecer. E aí eu lembro que logo no primeiro período, falei, cara, eu estou numa das faculdades mais caras do país, eu preciso fazer por onde? E aí eu era nerdzona, que eu não era na escola. Na escola eu era burra, muito burra, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu passei em matemática. Sei como é que eu passei em matemática e física. Hoje em dia, para fazer uma conta de porcentagem no ar é uma tragédia. Eu estava outro dia, a gente estava falando de gasolina no ar. Aí o Rodolfo, que apresenta o jornal comigo, falou assim, mas você botou álcool, vale a pena? Eu não, nem consigo fazer essa conta na hora de vale a pena, não vale a pena. No final, a conta era melhor, era o que dava. Mas, enfim, e aí eu sentava na frente na PUC. E eu lembro de, na terceira semana de aula, uma professora me chamar, falar assim, Agatha, tem um estágio na Rádio PUC, eu te indiquei, vai lá falar com o Mauro Silveira, que era o chefe da rádio. Eu fui, olha, o perrengue é que eu moro na Zona Oeste. Aí a galera da Zona Sul, a galera da PUC, chega na sala de aula, o cabelo não tá nem mexendo. O da Zona Oeste chega suado porque teve que andar. Nesse dia, o ônibus que eu pegava, o ponto final dele era lá no CT do Flamengo. Ou seja, lá embaixo, a PUC lá em cima. Só que sempre a gente pegava um motorista legalzinho que parava antes, parava perto do túnel. Nesse dia, lá no CT do Flamengo, lá na Lagoa. Andando tudo, eu cheguei na PUC esbaforida, Thiago. Eu cheguei na PUC suando para entrevista. E a primeira pergunta que meu chefe me fez foi, você escuta rádio? Não. Eu falei para ele, não escuto. Aí ele começou a um discurso de que a minha geração realmente não escuta, mas que como é que eu queria fazer uma entrevista de emprego para uma rádio se eu não escutava rádio. Ele estava certíssimo. Esculachou a minha vida, me contratou. Então, assim, eu acho que obstáculo mesmo, dificuldade no início, eu tive a ajuda de muita gente, assim, muita gente boa me estendeu a mão. A Ângela Rego Monteiro foi uma delas, ela até morreu recentemente, mas ela era minha professora na época. O Mauro me ensinou demais também. Então, eu acho que eu não tenho muito do que reclamar no início de carreira. No finalzinho do meu período de estágio é que eu penei. Que eu achei que eu não ia ser contratada. E aí você fica ansioso, tudo você quer no seu tempo. Mas enfim, deu tudo certo. Bom, e agora eu faço a pergunta aqui. Como aconteceu a primeira reportagem? Você tem lembranças da primeira matéria?
Olha, é porque assim, na época de estágio da PUC, eu já ia pra rua. A gente já Sim. fazia matérias na rua. Então, dessa época, Laboratório ali, né? eu lembro da minha matéria dentro de redação. Eu lembro que na época estava tendo um boom de casos de HPV, lá na PUC, né, no caso. Não, PUC não, na Rádio PUC que eu fiz essa matéria. Tava tendo um boom de casos de HPV. E aí eu tinha acabado, porque assim, muita gente fala, mas como é que vocês pensam em pauta? Como é que vocês pensam em matéria? Gente, a nossa vida, a vida dos nossos amigos, tudo pauta, é só você saber olhar. E aí eu tinha ido no médico recentemente, ela tinha falado assim, Agatha, vamos tomar a vacina da HPV. Você já tá na idade, já tá liberado, vou passar para você tomar, porque tá tendo um boom de casos de HPV, para você se proteger. Quando seu irmão chegar na idade, ele também toma. Na época não dava no SUS a vacina, não dava no público. Aí eu falei para ela, tá tendo um boom? Aí ela, tá, eu já atendi vários pacientes com casos e etc. E aí, quando ela falou isso, eu falei, acho que isso dá matéria. E comecei a pesquisar números, comecei a conversar com vários médicos, eu entrevistei vários médicos e sugeri a matéria, mas aí eu já cheguei sugerindo com números consolidados. Não fiz só Rio, fiz nacional, tomei minha vacina do HPV e ainda me rendeu uma matéria. Então, assim, eu lembro que essa foi a primeira matéria que eu lembro que mandei para a família inteira, inteirinha. Minha mãe, minha avó, todo mundo escutando. Hoje em dia eu escuto, sinto até vergonha, que a narração é uma tragédia. É uma tragédia. Mas essa foi a minha primeira matéria na Rádio PUC. Na Band, eu confesso que eu não me lembro. Eu tenho algumas matérias que me marcaram, mas eu não me lembro da primeira matéria. Minha Bom, você memória não se recorda. Mas aqui também eu quero saber das matérias em si que marcaram essa trajetória. E o que você pôde aprender com cada uma delas também? Tiago, olha só, deixa eu te explicar uma coisa importante antes de eu responder essa pergunta. Eu falo muito. Então, Não. se você quiser me interromper, fica à vontade, tá? Porque eu costumo falar que eu falo, eu respondo, eu contesto, eu não preciso. Então, se você quiser me interromper, fica à vontade. Mas tá bom. Algumas matérias que me marcaram. Eu acho que a que mais me marcou foi a do Ninho do Urubu, porque eu lembro do cheiro de queimado, eu lembro da família chegando no hotel onde eu estava. E eu lembro que eu lembro que na época eu senti tanto essa matéria, porque o meu irmão jogou uma época no CFZ, né? Ele já tinha jogado ali, e aí é muito difícil quando você tem um irmão daquela idade e faz uma matéria dessa. Mas eu trabalhava de tarde na época e eu não ia muito pra rua, fazia coragem à tarde. E aí, quando começou o incêndio, a gente foi o primeiro a dar, o Boechat não queria sair do ar com o incêndio. O Cristiano Pinho, que hoje trabalha comigo, foi direto, a gente foi a primeira equipe a chegar. O Pinho, eu lembro do Pinho contando, ele falou, Agatha, o cheiro de queimado, de corpo, era tão forte. Porque a gente, quando a gente é jornalista, a gente começa a sentir uns cheiros e identificar algumas coisas, o que está acontecendo. E aí, de tarde, quando eu cheguei, era trabalho mais de rescaldo dos bombeiros, investigação. Cheguei na redação, a minha chefia falou assim, Agatha, você vai pro CT. Você vai lá para Vargem Grande para fazer entradas, gravar uns vídeos e dar todo o apoio e render o Pinho. Isso 4 da tarde. O Pinho estava desde 6 da manhã sem beber água. Aí, cheguei no Flamengo, ainda tava aquele cheiro de queimado, fumaça, muita gente, as pessoas querendo prestar homenagem. Mas não tava mais, assim, rendendo jornalisticamente. Ali já tinha acabado. E aí eu consegui descobrir o hotel que as famílias iam. Só que isso é tão delicado. É delicado não só você lidar com a família da pessoa que acabou de morrer. É delicado você fazer um enterro também, por exemplo. Para o jornalista é uma péssima experiência. Aquele momento ali, porque eu me boto no lugar da pessoa e eu não sei, eu não ia querer, minha família não ia querer aquela. Porque é uma invasão, né? Você está invadindo de alguma maneira. Só que eu tinha que ir. E eu tinha que ir, a matéria do Ninho do Urubu, eu acho que eu tinha 1 ano de contratada. Tinha experiência de rua quase nenhuma. Quando eu cheguei no hotel e eu vi todas aquelas famílias chorando, de soluçar, Nossa. eu não consegui pegar o microfone. Eu peguei a mão delas. Eu peguei a mão e falei, se vocês precisarem de qualquer coisa, de ajuda com translado, se vocês precisarem de ajuda com
psicólogos para apoiar. Se vocês precisarem de ajuda com investigação da Polícia Civil, vocês podem procurar a gente. E só tinha eu no hotel, nenhuma equipe tinha chegado. Então, assim, nesse dia, me marcou porque eu não consegui separar a Agatha humana da Agatha jornalista. Eu nem acho que a gente deva algumas horas, mas nesse momento eu não consegui. E aí eu entrei no ar, dei as informações, falei às famílias que estavam lá e elas realmente não queriam falar, estavam muito abaladas, eram crianças, assim, os meninos do Ninho do Urubu eram crianças. E aí tudo estava muito preliminar, fiquei um pouquinho no hotel, mas essa matéria me marcou demais, muito, muito, assim. Outra matéria que me marcou muito, mas aí foi porque foi uma conquista profissional, hoje nem tanto, porque ele foi empichado, foi a eleição do Witzel. O Witzel era o azarão, né? Não tinha a principal, na época a principal equipe era o Marcos Sadoc. Ele foi pro Paz, se eu não me engano, ou pro Romário. Uma outra equipe foi pro Romário. Eu fiquei na redação, fazendo ancoragem. Quando o Witzel começou a galopar, a subir, a Thaís, que era minha chefe na época, falou: Agatha, vai agora pro... Gente, como é que é o nome daquele negócio? De tênis, da Barra, que era onde ele estava. Vai agora, Barra do Jockey. Vai agora, porque tem chance dele entrar. E ele entrou no primeiro turno. Não entrou no primeiro turno, não. Entrou pro segundo turno. Aí eu tava lá, falei, cara do caralho, governador. Era o dia do meu aniversário. Foi tipo, estouro. Todo mundo assim, Agatha, todo mundo na minha festa. Agatha, cadê você? Agatha, já compramos o bolo. E eu assim, gente, não tem como eu sair daqui agora. Mas eu tava tão feliz, tão feliz. Não pelo político, não por nada, mas pela conquista que era estar ali. Sim. Com 3 anos de carreira, cobrindo uma eleição para governo do Rio. Então, assim, ali eu só consegui agradecer e falar, nossa, ainda bem que eu estou no lugar certo na hora certa. E aí, como eu fiz ele no primeiro turno, eu fiz no segundo turno. No segundo turno, ele ganhou. Então, assim, fazer um governador eleito, não sei se pode falar palavrão, mas assim, claro, fica à vontade. É muito maneiro. Eu fiquei eufórica. E aí, cada matéria você vai, né, vai te desafiando um lado. Nessa do Witzel, eu lembro que o assessor falou assim pra gente, tava uma sala cheia, eu botei o meu telefone e ia transmitir ao vivo a entrevista. Sim. E o outro já tinha acabado a bateria, porque, né, já tava anos-luz na rua. E aí a Thaís falou assim, Agatha, me avisa que quando ele falar que o Witzel tá vindo, eu te entrego, você faz uma introdução e bota o microfone na boca do Witzel. Beleza? Beleza. O assessor falou, Witzel está vindo. Mandei, Thaís, me devolve. Ela me devolveu. Cadê, Thiago, que o Witzel vinha? Não vinha. Olha, eu falei, até da bandeira pendurada eu falei. Porque ele não chegava de jeito nenhum, não tava, não sei onde ele Total tava. Imprevisto. Total imprevisto. E rádio, cara, se você 2 segundos no ar em rádio, é mudo, pô. Você aparece que não pode deixar o buraco também. Não dá pra deixar buraco. Quando ele chegou aqui, o alívio, eu tava com a boca seca, nervosa, enfim. E a outra grande reportagem que eu fiz e que eu me lembro e que me marcou muito foi o impeachment dele. O dia da operação da Polícia Federal, eu tava no Palácio Guanabara. E aí, depois eu fui para a coletiva do Ministério Público Federal. Então, fazer parte, eu acho que o grande lance como jornalista que eu sinto quando eu faço essas coberturas é que eu faço parte da história, né? Lá na frente, quando o pessoal vai falar, eu acompanhei pela TV o impeachment do Witzel, mais um governador do Rio, eu vou falar que eu escrevi, eu estava lá, eu entrei no ar, eu ajudei a contar essa história, eu li todo o documento, enfim. Então, essas 3... Ah, não, tem mais uma. Posso falar mais uma? Qual? Pode. Né? Essa é mais recente, o pessoal todo vai concordar, do Menino Henrique. Porque essa, eu fiquei tão dentro, a gente, enquanto empresa, Band, a gente comprou tanto a briga desse menino de dar no ar tudo que era de investigação, a gente fez um jornal inteiro de 3 horas, eu, Rodolfo e Pinho, só de caso Henrique. E aí, para isso, você tem que ler muito. Então, eu li
todos os inquéritos, todos os documentos da Polícia Civil eu li, todos os vídeos, todas as fotos, tudo que a gente teve acesso eu vi. E eu sonhava com aquilo me deixou mal, me deixou triste, porque eu fiquei pensando no que o ser humano é capaz. E aí, isso tudo, durante um tempo, assim, isso refletiu na minha vida social. E aí, quando eu falo que às vezes a gente precisa separar um pouco o jornalista da pessoa física, eu lembro de, nessa época, eu não consegui. Eu olhava para toda criança e pensava que aquela criança podia estar sendo Henri em algum momento. Eu chorava em casa quando eu chegava e no dia seguinte eu estava lendo o inquérito de novo. E isso tudo no meio de uma pandemia. Então, que eu não parei, que eu não deixei de ir presencialmente dia nenhum. Então, ainda tinha o risco de trazer o vírus para casa. Isso tudo mexeu muito. Porque o que chegava no telespectador, no ouvinte da rádio, era o que a gente, jornalista, filtrava. A gente tinha acesso a tudo. E quem estava vendo tinha acesso a uma parte. Então, para quem estava vendo, era menos pior do que para quem estava filtrando. A gente era o filtro. Então, eu ser o filtro nessa hora, eu falei, cara, eu não sei se vai dar. É sorte que eu faço terapia, porque, olha, não tem cabeça que segure. Mas, enfim, eu acho que essas 4 foram as que mais me marcaram nesses 5 anos de carreira. Bom, alguns amigos chegando, Lucas Padua, aqui um abraço, elogiando o seu trabalho. Ele é do Rio, ele é de São Paulo, né? Na verdade, de São Paulo, Santo André. Está sempre ligado na live aqui e é jornalista também. E aqui tem a pergunta que eu achei muito interessante da Marise. Como lidar com o imprevisto ao vivo? Que mais tem? Gente, recentemente eu me recuperei da gripe, né? E aí, estava de atestado, voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu ainda estava com tosse. Mas eu tossia tanto, que teve uma hora que eu tive que subir a trilha. Porque eu não parava de tossir. E é assim, gente, tossir, as pessoas são normais, né? Elas são seres humanos. Ali atrás daquele microfone tem um ser humano. E eu acho que a Band News FM, ela cativa muito os ouvintes para a gente mostrar que a gente é ser humano, que a gente não é um robô que a gente só lê notícia. Mas, olha, eu tossia. E aí eu subi a trilha para ninguém perceber, porque eu não tossi no ar. Quando eu desci a trilha, o Cristiano Pinho falou assim, Agatha, tava tossindo, né? Essa gripe pegou a gente. Enfim, aí a gente foi enrolando. Mas já tive alguns imprevistos. Eu lembro que uma vez, meu telefone já caiu na TV. Sabe quando você tem tudo para virar meme? O telefone virou para frente. Rapidamente voltei. Eu já, na rua, já me embolei com fone, fazendo Semana da Saúde. O que eu mais faço é me enrolar. E aí, no imprevisto, geralmente o que a gente, jornalista, faz, no sentido de... alguém pede uma informação. Por exemplo, o Thiago está no ar comigo, e aí você me pergunta assim, Agatha, qual o intervalo do próximo trem da Supervia? Se eu não tenho a informação, eu vou enrolar até ter. Eu vou falar que os trens da Supervia estão atrasando muito ultimamente, que cada dia eles dão uma desculpa, que geralmente é furto de cabos. E nisso eu já estou procurando alguém para me responder. O rádio é assim, já estou procurando alguém para me responder quantos... Hoje já estou botando na internet um intervalo. Porque é sempre assim, quando a gente não sabe, a gente vai enrolando até descobrir a informação correta. Mas... quando é ao vivo, o imprevisto eu acho que é mais tranquilo. Eu não tenho história assim de errar nome ou qualquer coisa parecida. Mas eu lembro que o Cristiano Pinho já chamou Dona Aninha Tempesta de Cardeal Arco Verde no ar. Foi desesperador, porque ele pega metrô todo dia. E aí ele achava que o nome do Dom Arani era Cardeal Arco Verde. Cara, a gente chorou de rir nessa época, mas enfim, tem algumas histórias engraçadas envolvendo que a gente fala muito, tem muito tempo. A gente tem muito tempo para falar besteira, né? E aí acaba falando às vezes. Bom, mas um time excelente que você trabalha, né? Tem o Rodolfo também. Agora tem uma pergunta aqui que é interessante. Você teve essa passagem da reportagem de rua, enfingando bagagem e tal. Ancorar um jornal, qual é o maior desafio? E também até fizeram uma pergunta que eu vou abrir aqui no balão, vamos lá.
Bruno fala, como é ser âncora depois de ter o saudoso Boechat no mesmo jornal? Olha, Bruno, o Bruno Bruno é ouvinte, ele me acompanha no Isso. Instagram, é bacana. Então, é até difícil responder essa pergunta, porque lá na rádio a gente fala que existia uma rádio antes do Boechat e uma agora. Sim. E nunca vai ter ninguém igual o Boechat. A gente se reinventou. A gente teve que aprender a ser sem Boechat. Não por querer, por uma questão de que o universo quis dessa maneira. E é difícil sentar naquela cadeira, abrir aquele microfone e saber que era de um dos maiores comunicadores do país. Que ainda é um dos maiores comunicadores do país, porque até hoje as pessoas compartilham o que o Boechat falaria disso. Verdade. Ele não foi esquecido. Ele ainda é um comunicador, porque se você for pegar falas do Boechat antigas, elas valem até hoje, porque infelizmente a nossa política mudou muito pouco, a nossa realidade mudou muito pouco. Então, se você pega ele falando do mensalão lá atrás, vai caber para a rachadinha de hoje. Então, assim, tem muita fala sendo reaproveitada do Boechat. Então, eu trabalhei com o Boechat como produtora, na época que eu era estagiária. Eu suguei tudo que eu pude dele, assim. Mas foi uma grande perda, principalmente para o jornal, que eu apresento hoje junto com o Rodolfo e com o Pinho. Então, eu lembro que na época que o Boechat morreu, uns 2, 3 meses depois, os ouvintes falavam, porque a gente tentou se reinventar, né? E aí os ouvintes falavam, nunca vai ser igual o Boechat, fulaninho não é o Boechat, vocês querem acabar com a memória do Boechat. E era ruim, porque como os ouvintes estavam sentindo, a gente também estava. A gente estava sentindo enquanto profissional, porque a gente perdeu um puta comunicador. A gente estava sentindo como empresa, porque a gente perdeu o cara da rádio, o cara da TV. E a gente estava sentindo enquanto equipe. Então, assim, era muito difícil escutar, ler essas mensagens. Só que eu também entendo, porque ele era a companhia de todos os ouvintes. Então, todo mundo perdeu. Então, hoje, a gente não tenta alcançar o nível Boechat. A gente tenta fazer diferente. E aí, fazer diferente pressupõe entender que eu tô naquela cadeira que o Boechat ocupou, então eu não posso decepcionar ninguém. Qual era a maior prioridade do Boechat? Os ouvintes. Então, são os ouvintes que é para eles que eu tenho que trabalhar. Eles que eu tenho que atender, eles que eu tenho que ajudar. Então, eu acho que o maior desafio é esse, conseguir fazer o que ele fazia com muita diferença, mas conseguir fazer o que ele fazia, que era se doar para os ouvintes. Já que a rádio sempre foi dessa maneira, sempre foi 100% ouvinte. E eu acho que esse é o maior desafio sem ele, né? Porque a gente tem que fazer isso tudo sem ele, mas com o histórico que ele deixou, com a bagagem que ele deixou, enfim. A gente tenta. Juro que a gente tenta. E pelo carinho, pelo retorno dos ouvintes, eu acho que a gente está conseguindo tocar um barco legal. E também tem pessoas, né, como o Boechat, que parece que depois que morrem ficam mais fortes, né, mais presentes. Ele se encaixa perfeitamente nisso. Exatamente. E eu lembro que quando o Boechat morreu, foi uma comoção. Assim, Brasil Uma inteiro. segunda-feira. Foi numa Foi. segunda-feira. E eu lembro, eu estava na rádio, todo mundo da rádio sentiu muito. E aí, quando eu vi todo mundo chorando, eu falei, cara, alguém tem que ficar de pé. E aí, precisa fazer matéria, porque, né, a gente ainda precisava homenageá-lo de alguma forma. Eu lembro que eu fui para Niterói fazer matéria com os amigos dele, no dia que ele morreu. E aí, quando eu voltei para a redação, tinha um grupo de taxistas, eu não vou esquecer dessa cena nunca. Tinha um grupo de taxistas junto com a nossa equipe, a nossa equipe estava abraçada, eu até me emociono de falar, rezando o Pai Nosso. E aí, depois que rezaram o Pai Nosso, todo mundo bateu palma, bucinou, os taxistas foram embora. E aquilo ali, eu falei, cara, ele não vai morrer nunca. Tudo que ele fez até hoje vai fazer dele eterno. E é isso. Se você vê, o Boechat ainda é procurado nos vídeos no YouTube. Ele deixou um puta legado, óbvio. Ele ganhou inúmeros prêmios, enfim. E ele deixou um legado enquanto equipe. A gente é espelho dele. Muito longe pelo amor de Deus, a gente não quer ser o Boechat porque a gente não alcançaria.
mas ele deixou a equipe treinada. A gente tem Boechat na veia. Rodolfo tem Boechat na veia. Costumam brincar que ele é o Boechatzinho, quando ele faz um comentário mais quente. Aí falam, aí Boechat. Teve um comentário que eu lembro que teve um motoqueiro que ele foi achacado pela PM numa blitz. E aí, cara, o Rodolfo chorou no ar. Falou, porra, você é trabalhador, vocês não podem fazer isso, né? Enfim, um comentário muito extenso. O que a gente teve de retorno positivo no sentido de, pô, é isso que a gente quer uma voz para defender a gente. E aí todo mundo lembra do Boechat quando o Rodolfo faz esse tipo de coisa. E, enfim, quando ele começa a duvidar das pessoas, quando ele começa a xingar as pessoas, que eu tenho que fazer o meio de campo ali, que eu já perdi a fonte, já peguei a fonte de novo e ele está destruindo todas as fontes. Mas, enfim, eu acho que um dos grandes legados que o Boechat deixou foi o Rodolfo e eu só tenho a agradecer por trabalhar com ele. Enfim, um discípulo. Fica muito nítido isso, né? É verdade, ele é. Bom, agora a pergunta que eu tenho também, que muitos também devem se perguntar, como é que funciona o processo de apuração antes de entrar no ar com o jornal? Então, no jornal, é porque o jornal é um pouquinho diferente. Esse jornal, a gente só bota os principais factuais do dia, que a gente chama de factual, que está acontecendo ali na hora. Para entrar no jornal, então, tem que ser importante. Não vai entrar qualquer assunto, qualquer matéria. Além disso tudo, tem que ter o processo de apuração, tem que ter perguntas básicas, porque o Rodolfo é exigente. Então, não adianta você entrar falando que a vacinação das meninas de 11 anos começaram ontem. Por exemplo, se o jornal fosse ontem. Você tem que saber quantas doses tem disponíveis, quando vão chegar as novas doses. Você tem que saber os postos de vacinação, porque isso tudo pode ser perguntado pelo Rodolfo. O Boechat, para entrar com o Boechat, era só com a informação completa, para você não ficar queimado. O Rodolfo é muito mais tranquilo no ar, mas mesmo assim tem que ter informação completa. Então, assim, eu geralmente, se é repórter novo, eu bato um papo com o repórter antes, falo, olha, leva para essa direção, essa, porque como eu trabalho com o Rodolfo há muito tempo, eu já entendo a cabeça dele. Porque ser produtora e âncora de um jornal, você tem que entender a cabeça de quem você está produzindo. Por exemplo, eu já tive Rodolfo e Andreasa no mesmo jornal. O Rodolfo adora. Ó. Eu sei que o Rodolfo gosta de falar, por exemplo, se tiver praia suja. Ele adora falar de praia suja. O Andreasa gostava de outros tipos de assunto, de política. Se tivesse alguma coisa na Alerj, uma movimentação. Rodolfo acha a Alerj chata. Chata no sentido de o comentário pro ouvinte era chato. Então, assim, você tem que entender, você enquanto produtor e âncora, você tem que entender a cabeça de quem você está produzindo e entender que o jornal é para eles dois. Se eu não levantar a bola certa para essas pessoas, o jornal não vai andar. Aí, partindo desse pressuposto que eu já entendi isso, aí eu vou montar um espelho. Pego um relatório do dia, quem faz o relatório é a chefia, que é o Pinho, e aí já temos, por exemplo, 8 horas da manhã, que é quando eu vou montar o espelho, o jornal começa às 9, já temos os principais assuntos. Aí eu chego com os repórteres, olha, você confirmou isso? Hoje, por exemplo, a gente abriu o jornal, gente, eu apresentei um jornal de manhã, eu não lembro mais o que eu falei no jornal. Mas é isso, a gente acaba apagando as notícias. Mas, lembrei, eu falei de uma perseguição na Vila Valqueire. Só que a perseguição tinha sido ontem. Então eu cheguei para a repórter e falei assim, você só vai abrir o jornal se você tiver novidade da Polícia Civil. Se tiver investigação, se tiver câmera de segurança ou qualquer coisa parecida. Senão eu vou abrir com outra coisa. E aí a gente vai trocando. Então, como é que ela faz? Quando pedir isso, aí ela vai atrás da Polícia Civil. Aí ela liga para o delegado, responsável pelo caso. Geralmente o delegado atende, o delegado é acessível. Liga para o delegado. E aí ela busca a PM, que foi quem fez a primeira ocorrência, quem fez o primeiro atendimento. Vê com o corpo de bombeiros, que horas que eles foram acionados. Vê nas redes sociais, se tem família reclamando, se não é, porque às vezes a PM fala que é bandido e a família está reclamando. Então, tudo isso passa pelo processo de apuração antes de entrar no ar. Isso tudo ela tem que fazer até 9h20. E aí, conseguiu família, vai gravar uma sonora, vai no telefone conversar com a família. E aí ela me passa a sonora, a gente entra no ar. Então, esse processo de apuração depende muito do repórter.
eu fico mais na orientação do que eu quero. Eu direciono para ela. Eu quero a investigação da Polícia Civil e quero família. Se não tiver os dois, não adianta, não vou te colocar no jornal. E aí eu vou com outros assuntos, que eu sei que podem render mais. Além dessas pautas factuais no jornal, a gente tem também a pauta do ouvinte, que é o que o Boechat deixou de legado. A pauta do ouvinte, como é que ela é feita? A gente tem um relatório no WhatsApp, fica uma pessoa só no WhatsApp da rádio, porque é muito movimentado, então exige que uma pessoa fique por ali. E aí, ao longo do jornal, chegam denúncias que precisam ser apuradas. Não dá para simplesmente levar para o ar. Não é, tá tendo um tiroteio aqui no Morro do Quitumbe. Não é isso. São denúncias. Hoje, por exemplo, anteontem a gente pegou uma denúncia de uma ouvinte que estava sem conseguir enterrar o irmão dela há 3 meses. O irmão dela morreu há 3 meses, pô. Ela não conseguiu enterrar. Ela não conseguiu fechar esse ciclo. Simplesmente porque a empresa não quer fazer o sepultamento gratuito que ela tem direito. E aí, isso chegou pelo WhatsApp. Que luta. Ela escreveu uma mensagem pequena, horrível, assim, é muito triste. Chegou uma mensagem pequena, a gente ligou para ela, entendeu, pegou os dados, entrou em contato, ela mora em Caxias, entrou em contato com a Prefeitura de Caxias, a Prefeitura jogou para a empresa responsável, terceirizada, a gente entrou em contato com a empresa jogou para sei lá quem, a gente botou o Ministério Público na jogada, já tinha até decisão na Justiça e nada foi feito. Enfim, o corpo dele está no Souza Aguiar, num necrotério, isso não existe. É uma falta de humanidade. E aí, a pauta do ouvinte, a gente apura de tarde. Eu tenho um produtor que trabalha comigo à tarde, que é o João Boeri, inclusive ótimo, ele é incrível, mandar um beijo para ele. A gente vai se falando o dia inteiro, batendo pauta, porque eu não posso chegar amanhã sem saber o que está acontecendo. Então, o meu processo envolve bater esses assuntos com ele durante todo o dia, coordenar os repórteres do que eles vão entrar. E aí é engraçado, porque tem algumas coisas que a gente nem imagina que passam no rádio. Mas, por exemplo, eu oriento o repórter até o quanto ele pode falar. De tipo, a Andresa hoje, ela tinha um pacotão Covid. E aí a gente combinou. Falei, Andresa, a gente vai abrir com vacinação, você vai me devolver, vou chamar o ouvinte. Depois você vai com quantidade de testes. Depois você vai para ficar uma conversa, porque a Band News tem essa característica de ser conversa, para não ficar tudo jogado. Então, isso tudo eu me preocupo para a estética do jornal ficar perfeita, para no ar parecer para o cara que está ouvindo que ele está na conversa com a gente. Porque no final é isso que a gente quer, que ele esteja sentado ali no rádio com a gente, trocando, respondendo no dial. Enfim, eu acho que deu para explicar, deu para entender um pouco. Você ficou com alguma dúvida? Sim. Não. Então o lance dessa coisa de a proximidade, né? Quanto mais sintetizar, melhor. Exatamente. Ainda mais no rádio, porque você não fica escutando 1 minuto a mesma coisa, só se ela for muito interessante. Então, o poder da síntese é perfeito e o jeito de falar. A gente costuma dizer que o rádio é conversado. E é. E depois que você entende isso, você não precisa impostar a voz. Você entende que a sua voz é aquilo que te marca. A minha voz, óbvio, vai ser diferente aqui falando com você do que no ar. Mas não precisa impostar voz nenhuma. A gente eu, pelo menos, não sou locutora. E aí, depois que a gente entende isso, vida muda. Depois que a gente entende que a gente pode falar numa linguagem conversada, que eu não preciso ler o texto e que só que isso é muito importante. Para você fazer um jornal, você ancorar um jornal, e eu acho que isso é a minha principal dificuldade. Você tem que dominar o assunto. Não adianta eu chegar amanhã e não saber qual é a faixa etária que está vacinando. Eu preciso saber. Eu preciso saber a faixa etária que está vacinando, eu preciso saber o que está acontecendo nos times cariocas, eu preciso saber que o Witzel, por exemplo, a defesa dele pediu para ele voltar para o cargo, eu preciso saber que o Rio está correndo risco no regime de recuperação fiscal. Eu preciso saber tudo isso. E não é exagero. Eu não preciso saber muito, mas eu tenho que saber pelo menos um pouco. Porque se o repórter se enrolar, se a ligação cair, se o repórter não conseguir entrar, é a gente que vai segurar. Então, eu acho que esse é o meu grande desafio enquanto âncora. Porque se antes, quando eu estudava, eu não lia jornal nem via TV, hoje eu não desligo a TV. Eu vejo todos os jornais de todas as emissoras. Eu acompanho todas as emissoras para saber o que está acontecendo. E
ter que dar essa informação de maneira curta, porque o jornal não tem pouco tempo, mas tem pouco tempo, e o Rio de Janeiro acontece muita coisa. Então, eu acho que a síntese é para poucos. Eu não tenho esse poder, gente, eu falo muito. Se deixar, meu Deus do céu. Mas isso é bom. Rende aqui na entrevista. A pergunta também que eu tenho, que é uma curiosidade. Diz que somos uma média aí de 5 pessoas que a gente convive, né? Enfim, observando, aprendendo. Vamos botar aí, desse grupo que você trabalha, enfim, no jornal, e toda a galera? Então, o Rodolfo, eu costumo dizer que ele pensa à frente do tempo dele. Ele pega, e isso eu aprendi muito com o tempo, ele consegue pegar, visualizar uma pauta, uma mensagenzinha de um ouvinte, ele consegue visualizar que aquilo vai repercutir muito. Por exemplo, há um ano atrás, a gente falou sobre roubo de hidrômetro, na época que ninguém estava falando de roubo de hidrômetro. Quando o Rodolfo pegou a mensagem do ouvinte, falou assim, Agatha, separa, eu só vou falar, você vai ver quantas mensagens vão chegar. Choveu, mensagem de ouvinte. E eu pensando assim, gente, roubo de hidrômetro é tão antigo, por que a gente vai falar disso? Choveu. Então, eu acho que com o Rodolfo, o que eu mais aprendo é ter essa visão jornalística, que vem com a maturidade, assim. Eu tenho 5 anos de formada. Querendo ou não, eu sou nova para estar onde eu estou. Mas eu acho que com o Rodolfo é isso. E ele, assim, não fala que eu tô puxando o saco dele, que eu puxo mesmo, porque ele é meu preferido. Mas ele é um excelente gestor. Você conversa com o Rodolfo, você chega com uma ideia. Sei lá, Rodolfo, não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer jornal, não quero, tô muito estressada. Hipoteticamente. Você vai sair de lá, a mão no jornal, querendo fazer todo dia, final de semana, jornal, porque o Rodolfo entra na sua mente. Ele, para isso, é incrível. Eu nunca vi um gestor tão gestor. Então, eu acho que são as duas partes do Rodolfo que eu mais admiro. E que eu mais quero aprender junto, né? Do Pinho, que é a pessoa mais próxima ali também, eu acho que é a questão de como lidar com os repórteres. Porque, olha, repórter é chato, Thiago. Repórter é chato, cada um quer uma coisa numa hora. Ele é meu texto, não dá, o garoto tá no ar. Eu quero pra tal lugar. Eu vou pra não sei o quê. Você não fez isso. É repórter reclamando no ouvido do Pinho o dia inteiro. Então, eu acho que essa questão de chefia é o que eu mais observo no Pinho. E eu costumo dizer que o Pinho é perfeito no ar. Ele sabe sempre do que ele tá falando. Então, isso é o que eu também quero fazer. Ele sabe sempre do que ele tá falando e ele fala com muita tranquilidade. Ele não se enrola, entendeu? Eu, às vezes, me enrolo. Demais. Eu falo isso pra ele sempre. E quando eu vejo que eu vou me enrolar, eu jogo pra ele, porque eu sei que ele vai desenrolar. E aí, isso que eu quero muito, assim, que eu tento sugar muito do Pinho. Em relação, assim, eu não sei se eu tenho 5 pessoas que eu convivo que eu fico sugando, não. Mas a terceira pessoa que eu falaria é o Sadoc. Sadoc é meu amigo de vida, meu irmão na Band, e um puta profissional, assim. Quando o Sadoc vai pra rua, eu fico tranquila, enquanto produtora, enquanto âncora, porque eu sei que ele vai entregar. E aí, o que o Sadoc faz, que eu tento pegar pra mim, o Sadoc tem um olhar diferente. Ele já sabe, quando ele tem tanta experiência de rua, que ele já sabe para onde olhar quando ele chega. Isso vem também com a maturidade, mas ele já sabe, ele está há muito tempo fazendo rua. Então, se ele chegar numa tragédia, num museu da vida, ele vai saber exatamente onde ir para conseguir bons personagens. E aí eu acho que é essa parte do Sadoc que eu tento mais puxar quando ele volta para a redação, conta as histórias, enfim. Acho que é isso. Acho que são as 3 pessoas que eu mais sugo coisas e tento aprender com, porque são as 3 pessoas que eu mais admiro hoje. Além... não. Muito Inclusive, bem. Vou mandar um beijo para Sim. ele, porque ele estava aqui, o Andreasa. Eu admiro demais o Andreasa, infelizmente. Tá na CBN, mandou mensagem aqui na live. E eu também aprendi demais com o Andreasa, muito. Na época que eu fui produtora dele. Falei até para ele, olha, eu vou escrever um livro seu e do Rodolfo, de tudo que vocês já me fizeram passar. Porque, olha... Muito bom. Abraços. Vamos lá. 5 anos de experiência profissional. Como é que
você avalia também a sua evolução? Você costuma ver vídeos antigos, ouvir áudios? Nossa, isso aqui eu mudei, nossa, isso aqui eu avancei. Então, não costumo porque era uma tragédia lá atrás. Então eu fico, não vou ver porque não tem condição. Mas então, essa matéria do HPV, por exemplo, foi uma das que eu escutei, né? Não recentemente, mas escutei quando eu já estava ancorando. A voz era completamente diferente, era uma voz infantil, era uma entonação diferente, algo mais forçado, mais lido. E eu acho que ao longo do tempo eu mudei muito, não só a voz, mas a maneira de me portar enquanto profissional, a maneira de consumir notícia. E aí isso tudo mudou, óbvio, com o tempo. Eu ganhei mais maturidade, eu ganhei. Eu não sei se com o tempo, por exemplo, eu não sabia improvisar. Nossa, eu ficava para improvisar, eu tremia. Eu lembro que o Marcelo Silva, que tá até na live, ele era meu coordenador da apuração na época, quando eu era estagiária. Ele falava, vai no improviso, porque eu sabia te contar a história toda. Eu falava, teve um tiroteio, uma pessoa baleada, a polícia militar está reforçando o patrulhamento no local, essa pessoa foi encaminhada para o hospital, agora os moradores dizem que foi a polícia. Eu sabia te contar a história toda. Chegava no ar, era uma tragédia. E aí, com o tempo, eu mudei também isso, consegui um improviso mais fácil, e aí aprendi muito também no jornal, essa questão do improviso. A voz mudou, o jeito de bater texto mudou. Hoje eu consigo. Eu tinha muita dificuldade de entender. Eu tinha muita dificuldade de fazer matéria fria, de fazer matéria de tipo, matéria de câncer. O meu negócio era tiro, porrada e bomba. A polícia civil investigando, era isso que eu fazia, que eu gostava de fazer porque eu já tinha lead na cabeça. Mas enfim, eu acho que isso tudo eu mudei muito com o tempo. Até no ar, se você for pegar a minha primeira entrada, é uma tragédia. E hoje em dia é menos pior. Eu acho que a gente vai amadurecendo. Mas eu nunca vou esquecer da minha primeira entrada na Band News, que eu tive um pólipo, né, nas cordas vocais. Eu fiquei 10 dias sem falar. 10 dias escrevendo, assim. Nossa. Na época que eu era nova. Eu tinha 16 anos. E aí a minha voz ficou muito ruim, porque quando eu tentei falar de novo, ficou uma tragédia, assim. Eu não consegui falar, ficou meio mudo. Enfim. Eu fiquei meio muda. Então, quando eu entrei na rádio a primeira vez, isso era um símbolo muito grande para minha família. A minha mãe só chorava quando eu entrei. Ela mandou aquela entrada para minha família inteira e só chorava quando eu entrei na rádio. Eu, mãe, para de chorar, é só uma entrada. Mas era por isso, porque eu operei a garganta, fiquei 10 dias sem falar e depois... E hoje em dia o que eu amo fazer é falar em rádio, sabe? É trabalhar com rádio. Enfim, foi uma senhora volta por cima. Enfim, como você diz, né? Não é herdeira. Eu não sou herdeira, mas a minha filha vai ser, gente. Se Deus quiser, tem que trabalhar muito, que eu não nasci herdeira. Muito bom. Existe ainda um friozinho na barriga quando entra ao vivo? Sempre existe. Sempre existe, principalmente quando do outro lado é o Rodolfo Schneider. Assim, trabalhar com ele todos os dias, eu costumo dizer que é um presente, porque ele é um puta profissional. Hoje em dia, o friozinho na barriga é mais controlado. Mas, por exemplo, quando eu sei que a gente vai fazer uma entrevista importante, quando a gente foi entrevistar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, eu não dormi de noite. E até eu falava assim, Pinho, a minha pergunta não vai ser boa. Porque a gente fica inseguro, né? A gente faz muito Rio, então quando a gente pega alguém federal, a nível federal, a gente fica insegura. Quando, por exemplo, a gente vai entrevistar o Paes, que é o atual prefeito, tem friozinho na barriga. Quando a gente vai fazer alguma coisa nova, tem friozinho na barriga, sim, sempre tem. E é bom que tenha, porque quer dizer que você tá ali, não tá... Porque nunca é bom alguém 100% seguro. Porque aí senta, não faz, fica despreocupado, aí é ruim. Então eu costumo dizer que pelo menos um friozinho na barriga tem que ter. E eu acho que aquilo mostra que a gente está vivo, né? Que a gente gosta de fazer aquilo, que aquilo ali movimenta a gente de alguma maneira, porque é isso. O jornalismo movimenta muito.
Muito bem. Olha, o WhatsApp hoje virou uma ferramenta muito fundamental para as rádios. Eu gostaria de saber também como é que funciona o processo para checar a informação, para ver se de fato aquilo é uma notícia que pode render ou uma fake news. Então, a gente tem o WhatsApp, né, lá da rádio, que o número é divulgado. A gente recebe muita coisa, claro, repassada. E aí a pessoa que tá lá no WhatsApp filtra. Faz o primeiro filtro, né? Por exemplo, se a gente recebe um vídeo com 1000 mortes, ela primeiro olha a roupa da PM. Essa roupa é da PM do Rio? Tá esquisita. Olha o carro para ver como é que é. Olha a placa para ver se tem alguma indicação. Ah, ok, confirmamos, achamos que é no Rio. Só que o próprio ouvinte repassou, ele também não sabe. Aí a gente tem um grupo de apuração com os repórteres e os estagiários. A gente manda para esse grupo e aí a gente começa a checagem. Manda para a PM, fala, vocês foram acionados? Tenta ligar para o batalhão para ver se a ocorrência teve ou não. A gente nunca entra, se for nesse tipo de informação, a gente nunca entra no ar sem a história completa. A gente espera confirmar e aí com os órgãos competentes. Se ninguém confirmar, a gente não dá. Por exemplo, anteontem eu fiz uma matéria, ontem na verdade, eu fiz uma matéria sobre um cadeirante que foi assaltado. Ele foi jogado, deixado no meio da pista. Foi horrível. A gente não tinha a data, tinha o vídeo, tinha onde era, mas não tinha a pessoa. Então, o que a gente deu? E as imagens estavam viralizando. A gente deu como imagens que viralizaram, porque a gente tinha certeza que era no Rio de Janeiro. Só que não tinha ninguém falando nada. Então, quando não tem nota oficial da PM, a gente vai com as imagens, descrevendo as imagens. Só que num período de fake news é difícil, né? Porque a gente tem que fazer um retrabalho. A gente tem que apurar coisas que a gente não teria que apurar, porque as pessoas estão acreditando em cada coisa hoje, que assim, é difícil. Verdade. Então, a gente tem muito cuidado. E aí, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito. No jornalismo também. A gente precisa dizer que a vacina não mata. A gente precisa dizer que a vacina é importante, que a dose de reforço faz parte do ciclo vacinal. Isso tudo precisa ser dito, mesmo que pareça óbvio. Porque nos dias de hoje, o que a gente mais recebe é galera compartilhando link de fake news, de olha esse cara que morreu depois de tomar a vacina. E aí a gente tem que ir lá digitar, explicar que, enfim, a gente geralmente não leva pro ar, mas explica pro cara que tá mandando aquela mensagem no WhatsApp que aquilo ali é mentira, para ele parar de compartilhar, que aí manda os links verdadeiros. Mas basicamente o processo de apuração é esse. Quando é algo mais que demanda menos apuração, por exemplo, um ouvinte escreve, tá tendo um tiroteio aqui na Praça Seca. Aí ele mandou um áudio com tiroteio, a gente bota na hora no ar. Porque aquele ouvinte mora lá, ele vai perder tempo gravando um tiroteio para falar que é mentira, entendeu? A gente parte do pressuposto de que as pessoas estão falando a verdade. Mas, se, por exemplo, alguém fala, tá tendo um arrastão na linha vermelha, arrastão a gente não coloca. Outra pessoa falou, é um arrastão na linha vermelha, a linha vermelha tá fechada. Aí a gente começa a achar BPVE e aí a gente bota esse ouvinte no ar. O ouvinte que falou que a linha vermelha tá fechada, a gente conversa com ele rapidinho fora do ar. Se ele parecer que tá falando a verdade, olha, eu tô aqui, tem tantos carros da PM, eu tô vendo, não sei o quê, os bandidos estão armados, fugiram. Aí a gente bota ele no ar. Porque aí a gente, o que a gente faz é isso, acreditar no ouvinte. Então, não preciso da polícia me dizendo que a linha vermelha tá fechada. O cara tá lá, tá vendo. Eu tenho um repórter, aquele ali é o meu repórter. É ele que tá no ar, vai dizer o que vai acontecer. E aí, depois a gente vem com o posicionamento da polícia, vem com tudo que tem direito. Mas, basicamente, é assim. Bom, a gente está vivendo no tempo da convergência mediática, né? Hoje o rádio tem imagem juntamente com o YouTube. É o futuro do jornalismo esse caminho? Porque é maravilhoso, né? Eu acho que não é o futuro, não. Eu acho que já é o presente. Eu acho que hoje a gente já vive muito essa convergência. O rádio se reinventa a todo momento. O rádio ia acabar. Lá quando a TV aconteceu, falaram, o rádio vai acabar, vai entrar a TV. Rádio não acabou.
E agora, de novo, o rádio vai acabar com o Spotify, o rádio vai acabar com o serviço de streaming. E botaram imagem no rádio. Então, o que a gente vive hoje é o futuro. A gente botar uma live para o cara que não tem costume, para o cara da minha idade, que não tem costume de ouvir rádio, mas ele vai me ver no YouTube, porque ele quer ficar bem informado. Então, eu acho que você botar tudo isso, a gente só ganha. E aí a convergência fica não só nos meios, mas nos repórteres também. O cara que entra no rádio entra na TV, o cara que entra na TV entra na rádio. Porque a gente é um só, a gente não tem por que ter essa distinção. Hoje não tem jornalista, ele não se forma jornalista de televisão, jornalista de rádio. A gente é jornalista, ponto. A gente é jornalista, se tiver que escrever, a gente vai escrever. Se tiver que trabalhar em site, a gente vai trabalhar em site. Se tiver que entrar na TV, a gente vai entrar na TV. Então, eu acho que a convergência veio muito para isso. E, assim, eu particularmente acho muito bom. Entendo que tem profissionais mais velhos que têm dificuldade. E eu não falo num tom nem pejorativo, é uma dificuldade mesmo, de que eu tenho dificuldade com... O meu irmão fala que eu sou tia da internet, pô. Eu tenho 27 anos. E eu me sinto tia da internet do lado dele, que tem 22. Porque ele sabe todos os memes, tudo da internet. Então, eu acho que é um processo natural. Só que a gente, enquanto 27 anos, pegar a mão desses mais velhos e falar, o caminho é por aqui. Mas eu acho que não tem mais volta. A gente já convergiu, a gente já está ao vivo em todas as lives, a gente já está em todos os canais de streaming. A gente já faz, por exemplo, live no Instagram com a Band News FM, que é uma rádio, e aí foi para as redes sociais também. Então, assim, o importante é estar nas plataformas. E aí, como você vai utilizá-las é o que vai definir o teu processo de convergência. Hoje, a Band News, no Rio, consegue estar muito bem em todas as plataformas, principalmente a nossa live do YouTube, do jornal. Os jornais a gente transmite, né? A gente consegue fazer essa interação com os ouvintes, eles comentam na live no YouTube, a gente traz o comentário deles para o ar e aí vira uma grande convergência, né? E também esse conceito da convergência fortalece muito aquela tese do profissional multimídia também, né? Exatamente, que foi o que a gente virou hoje. A gente, por exemplo, eu chego na rádio 6 horas da manhã, 8 horas eu tenho uma entrada ao vivo para a TV todos os dias, com assuntos variados. 9 horas eu estou no ar na rádio, até meio-dia. 2 horas da tarde eu tenho outra entrada para a TV. Dependendo do dia, eu fecho o material para a TV. Então, foi o que eu falei, não existe jornalista de rádio. A gente é jornalista, ponto. A gente vai dar informação, que o importante é o telespectador, o ouvinte, o internauta terem a mesma informação. Se para isso eu preciso ser multimídia num cenário que as empresas estão valorizando, porque isso também vai muito, isso é muito o movimento da própria empresa, né? De você ser um repórter multimídia. E aí não é só TV, rádio, internet. É você também sair, por exemplo, sem cinegrafista. A galera da TV saindo com vídeo repórter. É um movimento muito que está acontecendo dentro das grandes empresas e que a gente vai se adaptando. Quando eu entrei não era assim, rádio era rádio, TV era TV, mas hoje é. E que bom que é, tá todo mundo querendo só trabalhar no final das contas, e eu acho que é oportunidade para todo mundo. Se o cara da TV só aparecer na TV, agora ele tem dupla chance de aparecer. Ele vai aparecer na rádio e na TV. E o jornalista que ele quer é glamour, né? A gente gosta desse negócio de aparecer. Então é melhor. Bom, eu estou aqui já partindo aqui para a penúltima pergunta aqui, que nada mais é do que dicas para quem sonha ingressar na área. Qual é a dica que você... Então, eu acho que vão falar que o mercado está sucateado, que não tem espaço, que você não vai conseguir emprego. Só que eu acho que você tem que botar muito na sua cabeça, e foi isso que me falaram uma vez, eu nunca mais esqueci, é que sempre vai ter espaço para bons profissionais. E aí eu digo bons profissionais num todo. E o que eu vi entrando no mercado de trabalho é que falta postura profissional. Então, se você tiver um bom currículo com uma postura profissional, você vai ter vaga. E aí, fazer curso, porque só o jornalismo, infelizmente, hoje ele não entra em lugar nenhum.
Não adianta você ter só o diploma de jornalista. Se você puder fazer intercâmbio, faça. Se você puder fazer curso de mídias sociais, faz. Mesmo que seja curso de um mês. Puder fazer pós-graduação, faz. Estuda. Porque um profissional qualificado é muito mais bem visto. Além disso tudo, usa as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para se divulgar, para fazer seu trabalho. Exatamente isso que você está fazendo, Thiago. Usa para você, para lá na frente verem e falarem, caraca, durante a pandemia esse cara não ficou parado, não. Ele se mexeu, ele quis trabalhar, ele está tentando. Porque eu acho que a empresa vê muito isso, proatividade, né? Então, eu acho que é uma dica importante, você usar as redes sociais a seu favor, já que você tem essa plataforma na tua mão, não tem por que não usar. E aí usar com responsabilidade, porque além disso tudo, gente, cuidado com rede social, empresa olha. Então, se for para postar coisas que não são postáveis, cria um Instagram fechado, mas deixa suas redes abertas, porque muitas vezes a empresa pode te caçar por ali e acontece, eu já vi acontecer. Acho que é isso. Bom, a última pergunta nada mais é do que uma reflexão. Ágata, o que é o sucesso para você? Quando você ouve a palavra sucesso, o que ele pode definir? Eu me considero já uma pessoa de sucesso, porque eu sou completamente realizada no que eu faço, assim. E foi o que eu falei, é a sorte grande. Então, eu acho que o sucesso não é você ter dinheiro, apesar de ser necessário, tá? O dinheiro compra, sim, felicidade, a gente adora jantar no japonês. Mas eu não acho que é você ter dinheiro, eu não acho que é você ter uma roupa bonita. Eu acho que o sucesso é você conseguir chegar em casa, mesmo depois de um dia cansada, e agradecer por ele. Falar, cara, que dia incrível, eu trabalhei muito, mas foi tão gratificante, foi tão bom trabalhar daquele jeito. Eu acho que, para mim, para profissional Ágata, o sucesso vem muito nisso. Só que se eu for juntar a profissional Ágata com a pessoa física, eu acho que é o que eu vivo hoje no jornalismo, ser grata pelo meu trabalho, conseguir ser feliz fazendo o que eu faço, junto com uma estrutura familiar, que é o que eu tenho também. Então, eu me considero muito sortuda e de muito sucesso, porque a minha família me apoia demais, desde o início. Assim, quando eu era estagiária e ganhava R$ 300, meu pai nunca falou pra mim assim, Ágata, não vai. Foi sempre ao contrário, Ágata, vai. Então, eu acho que o sucesso que eu tenho hoje de ser feliz com o que eu trabalho e conseguir falar que eu tenho uma carreira, conseguir, enfim, ser reconhecida de alguma forma, esse sucesso se deve muito à minha família. Inclusive, minha mãe tá vendo. Sim, mas eu acho que sim, tô vendo aqui, ó. Ela tá em Angra, viajando, e eu tô trabalhando. Alguém tem que trabalhar para pagar os boletos dela, né? Ela tá com meu pai. Eu acho que é isso. Eu acho que o sucesso vem muito de quando você tá em paz fazendo o que você gosta. Eu acho que eu posso me considerar uma pessoa de sucesso. Passo mais raivas às vezes? Passo. Mas também não tem quem não passa, né? Bom, a mãe tentou aqui, ela disse que está orgulhosa de você, então isso é o sucesso, né? Celebrar as coisas mais simples da vida, né? É isso, é exatamente isso. Bom, muita gratidão pela sua participação. Obrigado, Agatha. Tiago, olha, eu acho que eu falei demais, porque eu falo, quando eu fico Mas nervosa, isso que eu somos. falo. Se eu falei demais, me desculpa. Tô vendo aqui, acho que não vou ser mais convidada para nada, gente. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Obrigada para as pessoas que acompanharam, até os ouvintes que mandaram pergunta. Muito obrigada, Tiago. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, mas eu tenho certeza que você já tem muito sucesso. Bom, a gente corre atrás a cada dia, né? E é claro que com determinação e fé, a gente chega onde quer chegar, né? É isso aí. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que eu aprendo ouvindo a sua história e cada um pode aprender ouvindo a sua história de vida e sua experiência. E que venham mais histórias, né? Porque jornalismo é esse. É o eterno contar histórias. Obrigada pelo convite, tá bom? Opa, gratidão total. E lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV, o pessoal vai compartilhar, depois vai para o YouTube. Aí, Agatha, eu brinco de ser um cara da convergência também. Vai virar um podcast lá no Spotify, um projeto novo que eu tenho que é só de melhores momentos.
da boa conversa. Ai, eu tô muito chique. Depois que eu virei verificada no Instagram, agora eu tô no negócio do podcast, gente. Eu tô chique, eu tô nojo, eu não tenho nem saúde para ir, tenho nem roupa para isso. Mas tá bom. E olha só, vou aproveitar a live para fazer um convite. Amanhã, 9h30, tem o Melhor Jornal do Rio. Ai, meu Deus. Ó, amanhã, Qual o convite? 9h30, Band News FM Rio, 90.3, melhor Opa. jornal desse Rio de Janeiro já ouviu. A gente vai estar ao vivo. Então, um baita de um convite. O convite é tão bom que eu não tenho tempo de ver na hora, mas como eu disse, eu chego em casa e vejo os melhores momentos. Tá certo. Então. Tchau, Agatha. Valeu, pessoal. Obrigada.